Bom, vamos lá, vamos tentar uma aula um pouco diferente hoje. Vou tentar usar os slides, espero que funcione. Na última aula, eu comecei a falar sobre negociação, sobre o método de negociação. Falei para vocês que nós tínhamos 4 pontos para entender o método de negociação. Que seria separar as pessoas do problema, concentrar-se nos interesses e não nas posições. Terceiro, inventar opções de ganhos mútuos. E quarto, insistir em que o resultado tenha por base algum padrão ou algum critério objetivo. Então, agora a gente vai começar a falar um pouco sobre pessoas. Basicamente, quando a gente negocia, a gente está lidando com uma pessoa. Deixa eu baixar um pouquinho. Pessoas são o problema e pessoas são a solução numa negociação. É evidente que a gente lida com diferentes interesses, com diferentes valores, e valores no sentido amplo, tá? Não no sentido apenas financeiro, econômico, mas o maior problema, muitas vezes, numa negociação é lidar com as emoções das pessoas, com as expectativas das pessoas. Então, pensem agora na quarentena, em quantos conflitos vocês já se envolveram, e como muitas vezes os conflitos não estão relacionados com o problema em si. A gente reclama porque a pessoa não ajudou a lavar a louça, ou briga por uma bobagem, quando na verdade o problema maior é o estresse que nós estamos vivendo, é a nossa insatisfação com o fato de estar trancado em casa. Então, muitas vezes a gente faz uma crítica e o problema, na verdade, não é aquele que está sendo lidado. Para lidar, para pensar na ideia de separar as pessoas do problema, separar as pessoas do problema não significa ignorar os sentimentos da pessoa, tá? São coisas distintas. Mas, basicamente, os autores falam em 3 pontos que a gente tem que observar: percepção, emoção e comunicação. Como nós percebemos o problema? Pensem no medo. O medo é uma coisa real. As pessoas, por exemplo, alguém que sente medo de voar de avião. Eu posso tentar convencer a pessoa que ela não precisa ter medo, desmerecendo o medo dela? Isso é bobagem, isso não faz sentido, isso é ridículo. Tem muito mais acidentes de ônibus do que acidente de avião. É irracional esse teu medo, não vai acontecer nada. Isso vai fazer com que o medo suma? Pense, o medo é uma coisa real? Sim, o medo é uma coisa real. O fato de ele ser infundado, da pessoa não perceber que aquele medo não precisaria existir, não muda a percepção dela sobre o medo. A questão da confiança, né? Eu confio nas pessoas, eu não confio, eu tenho motivos para confiar, eu tenho algumas maneiras para tentar fazer a pessoa sair daquela posição de medo dela, mas nunca atacando a pessoa, nunca desmerecendo aquele medo da pessoa, e sim tentando compreender, tentando me colocar no lugar da outra pessoa para dizer, bom, realmente, por que ela sente esse medo? O que eu posso fazer? O que eu faria se eu estivesse no lugar dela? Ou o que me faria perder este medo? Se estão negociando um contrato com alguém, o que vocês falam para a pessoa para que ela perca aquele medo que ela tem em negociar com vocês? Para que ela passe a confiar em vocês? Vocês podem trazer referências, vocês podem... eu uso muito isso. Por exemplo, quem tu é? De onde tu vem? Olha, meu nome é esse, meu documento é esse. Recentemente eu estava negociando um resgate de um cachorro e eu citei a faculdade. Olha, pode entrar no site da faculdade, eu sou professor. Algumas coisas que vão ajudando a diminuir, a dar credibilidade. Dizer para as pessoas que elas precisam confiar simplesmente porque eu quero, não faz muito sentido. Usar argumentos emocionais, barganhas emocionais. Precisa confiar em mim, está desconfiando em mim. Atacar a pessoa. Como assim não confia em mim? Não, não confio, eu acabei de te conhecer, eu estou negociando contigo agora. O corretor de imóveis me disse isso um dia. Rafael, pode confiar em mim, é o Ulisses que está falando. Eu trabalho há 30 anos no mercado. E eu olhei para ele, olha, tudo bem, só que eu te conheci ontem, literalmente ontem. Então eu não tenho motivos, não me leva a mal, eu estou sendo bem objetivo, mas eu não tenho objetivos para confiar cegamente em ti. Eu preciso de dados, eu preciso de segurança. E ele ficou muito ofendido com aquilo. Mas faltou para ele a, a, a capacidade de se colocar no meu lugar. De alguém que estava contratando pela primeira vez, que estava comprando um imóvel, que estava investindo um monte de dinheiro, todo o dinheiro que tinha para comprar um apartamento. Então,
não desmereçam nunca o medo da outra pessoa. E lembrem sempre que os fatos, né, por mais claros que eles sejam, muitas vezes não contribuem para solucionar um problema. O que é a verdade dentro dessa imagem? Existe um círculo, é um quadrado, é um cilindro. Vejam que o fato depende do lugar de onde eu estou vendo. Se nós estivéssemos numa sala de aula, eu ia perguntar: o que está aqui neste canto, no meu canto esquerdo? Qual é a tua percepção sobre a sala? Sobre a minha voz? Sobre o tom da minha voz? A pessoa que está sentada aqui na frente vai ter uma percepção. A pessoa que está sentada ao fundo vai ter outra percepção. Se eu perguntar para a pessoa que está no canto direito, perguntar para ela o que ela viu na aula, ela vai ter visto coisas completamente diferentes de quem está do outro lado. Porque a percepção depende do meu ponto de vista, do lugar de onde eu parto. Então, eu posso dizer que nenhuma dessas coisas é a verdade. Isso não é nenhum círculo, nenhum cilindro. Isso é só uma mera projeção de um círculo ou a mera projeção de um cilindro. Como esse quadro famoso. Isso é um cachimbo? Abaixo está escrito: isso não é um cachimbo. Por que isso não é um cachimbo? Porque isso é a projeção do cachimbo. Então, a percepção e a linguagem vão influenciar muito no resultado de uma negociação. Deixar claro do que eu estou falando e se eu estou falando. Você já deve ter visto aquelas imagens de produto chinês que a gente compra, que as pessoas compram pensando que é uma coisa e na verdade era outra. Falhas de comunicação. Já vai tratar disso. Como é que eu faço então para ajudar a pessoa a se sentir mais segura comigo? Inclua ela na decisão. Se vocês participam de uma decisão, fica muito mais fácil de vincular. Se eu pergunto para vocês, pessoal, como vocês preferem que eu dê aula? Vocês preferem que eu dê aula por Skype, que eu grave um vídeo? Quando eu incluo vocês, vocês se tornam responsáveis juntos e vocês aceitam melhor esse contrato. Vocês podem dizer: eu não aceitei um contrato de assistir vídeos em vez de ter uma aula, em vez de estar numa sala de aula. Sim, mas a realidade mudou e a gente teve que se adaptar. E a partir dessa alteração da realidade, nós tivemos que estabelecer uma nova relação. Eu prefiro sempre, nas minhas novas relações, estabelecer um novo contrato e incluir quem está participando desse contrato para vincular melhor essa pessoa. E foi o que eu tentei fazer com as aulas. Eu vinculei vocês, eu perguntei: como vocês acham que funciona? Eu passo uma leitura, passo um vídeo. O que eu recebi de volta foi que a grande maioria preferia esse formato. Um vídeo pré-gravado com um debate no horário da aula. Então, incluindo vocês, vocês passam a ser responsáveis também. E colocar-se no lugar do outro. Eu não tenho como ensinar empatia. Eu não tenho essa capacidade. Eu sempre digo em aula que a empatia, para mim, pelo menos, vem da dor. Vem de ter é, passado por situações dolorosas, passado por situações difíceis, me faz ter empatia. É muito difícil, quando a gente não tem ainda vivências, ter empatia por certas situações. Aí depende muito de uma capacidade imaginativa e de abstração. Quer dizer, eu nunca passei por uma tragédia, mas eu consigo imaginar o que é uma tragédia. Para mim, pessoalmente, eu precisei passar por situações, eventualmente de perder pessoas, de passar por dificuldade financeira, ou etc., para conseguir ter empatia. Outras pessoas não, outras pessoas desenvolvem isso mais naturalmente, porque tiveram isso na sua criação, enfim. Mas uma coisa que é importante é escutar efetivamente o que as outras pessoas estão dizendo, para desenvolver essa capacidade empática. Ouvir o que o outro lado tem a dizer e tentar realmente se colocar nos sapatos do outro. Por isso essa imagem. Eu falei, por exemplo, eu falo muito das eleições, né? Quando eu digo que eu compreendo porque determinada pessoa votou neste ou naquele candidato, não significa que eu estou concordando com ela. Isso é muito importante. Como é que eu estudo um psicopata? Como é que eu estudo um crime? Como é que eu estudo a cabeça de um criminoso? Eu não posso fazer isso a partir da minha visão de mundo, dos meus preconceitos. Eu tenho que tentar compreender o que aquela pessoa passou, o que aquela pessoa viveu, para ela chegar àquela conclusão, para ela ter aquela desconfiança. Por que ela não quer negociar comigo? Então, não quer dizer que vocês vão acertar, mas vocês precisam tentar sempre compreender o que o outro lado está dizendo
se colocando no lugar da pessoa. Então, lembrar sempre disso, que compreender não significa concordar. O outro ponto, então, é percepção. Como é que eu mudo o foco? Como é que eu posso mudar a forma como eu percebo os problemas? Não deduzir as intenções do outro a partir dos seus próprios medos. Porque eu desconfio disso. Os meus valores são esses, logo os valores da outra pessoa são os mesmos. Não são. Eu posso valorizar mais o afeto, a outra pessoa pode valorizar mais a questão financeira. Não culpabilizar, não distribuir culpa, isso também é bem difícil. Não culpar o outro, a gente está com um problema, estamos com um dilema, não conseguimos avançar. É muito comum que a gente distribua culpa. Nós chegamos nessa situação por culpa tua, ou por culpa do fulano. Isso é culpa do mercado, isso é culpa... A culpa não ajuda a resolver o problema. Distribuir culpa, apontar dedo, não ajuda a resolver o problema. Ao falar sobre o problema, separar os sintomas da pessoa com quem estiver falando. Sua empresa fez isso. Isso agride a pessoa. A empresa da pessoa é a pessoa. Não se separa. Você pode ver que até um telemarketing, muitas vezes, vocês agridem um telemarketing, dizendo que a empresa fez, ou a empresa deixou de fazer, ele também vai se sentir ofendido. Uma outra estratégia é buscar a oportunidade de agir de maneira contraditória às percepções do outro. Quando o outro espera que eu vou chegar pé da vida para negociar, eu faço um elogio, eu digo, olha, que ótimo que nós estamos negociando, a gente avançou bastante. Isso se chama de afago, tá? Fazer um afago. Agir de forma contraditória muitas vezes desmonta a outra pessoa. A outra pessoa estava esperando que eu ia atacar, então ela já está armada. Quando eu faço um afago, a pessoa desmonta, ela inclusive fica sem saber como reagir. E, por fim, envolver outra parte no resultado, que eu já tinha falado. Quando eu quero que o outro lado aceite uma conclusão desagradável, é crucial envolver ele para chegar a essa conclusão. Por exemplo, é desagradável ter aulas online. Bom, vamos analisar racionalmente. Quais são as alternativas? Interromper o semestre, trancar a disciplina, perder o semestre, retornar depois e continuar tendo aula em dezembro, janeiro e fevereiro. Talvez vocês concluam que não, que talvez a forma como nós estamos lidando com o problema seja a melhor forma mesmo, mas eu incluo vocês na solução. Essa é a melhor forma, é fazer vocês perceberem que talvez as alternativas, o ideal não vai acontecer, o ideal não é mais possível. Então, quais são as melhores alternativas? Se a gente chegar junto a essa conclusão, fica muito mais fácil de vincular, certo? Segundo ponto, emoção. A emoção é intrínseca. Veja, esses três pontos eles são interligados, não tem como separar uma coisa da outra, tá? A percepção vai influenciar na emoção, e a emoção influencia na percepção, no modo como eu percebo o problema. Quando a gente está com raiva, já ouviram falar que a gente fica cego de raiva? É exatamente isso. A emoção vai fazer com que eu não perceba o problema de forma adequada. Então, um outro ponto que é importante observar é com quem que eu estou negociando. Lembre-se que eu estou negociando com uma pessoa. Por mais que ela represente uma grande organização ou que ela represente uma pequena empresa, eu não posso tratar essa pessoa como se ela fosse um objeto, uma extensão de uma coisa abstrata que é uma empresa, por exemplo. Não, eu estou negociando com uma pessoa. O caixa do banco que está ali tentando resolver o meu problema é uma pessoa, por mais que que eu odeie aquele banco, que eu odeie aquela empresa, quem vai resolver o meu problema é uma pessoa, não é um banco e não é uma empresa. Então, não tratar as pessoas como porta-vozes, como se fosse um manequim que está ali para me atender. O telemarketing também é uma pessoa. Eu postei um vídeo, vocês estão vendo o link ali. Vocês podem clicar no material de vocês para abrir esse vídeo. É um vídeo que o governo do Trump fez para o Kim, para tentar convencer ele a refazer a história. É um vídeo, parece um filme daqueles filmes bregas, em que existem dois heróis, o Trump e o Kim. Tem vários elementos emocionais no vídeo, vocês vão ver, tem jogador de basquete, tem lancha. O que tem a ver isso? Tem a ver que o Kim foi de basquete, ele é amigo de um jogador de basquete famoso, aquele que é todo tatuado, com os piercings, não me lembro o nome dele agora.
Tem lancha, tá? Aqui tem uma lancha, tem a ver com o que o Kim é fã de lanchas também. E vocês podem pensar que isso é meio tolo, né? Um líder mundial vai tomar uma decisão baseada numa bobagem, um vídeo tosco desses, um vídeo emotivo, brega, como esse. Mas está funcionando, não está? Existe uma trégua entre Coreia e Estados Unidos recente, não existe? O Trump esteve no território da Coreia, acho que foi o primeiro líder nos últimos, sei lá, 50 anos que esteve no território da Coreia do Norte. Então, isso é uma bobagem, jamais funcionaria. Bolsonaro disse que aceita a ajuda do G7 se Macron se desculpar por insultos. Lembro que existia, há pouco tempo atrás, tem tanta coisa acontecendo, né? Pouco tempo atrás a gente teve umas queimadas no Brasil e o Bolsonaro falou umas bobagens sobre a esposa do Macron. E aí o Macron, obviamente, se defendeu e o Bolsonaro disse que aceita a ajuda do G7 se Macron se desculpar por insultos. Um líder de um país, de uma nação, dizendo que aceita a ajuda do G7, quer dizer, que é um outro grupo, se um dos presidentes pedir desculpas. Relações internacionais deveriam ser baseadas em interesses e não em posições. Isso é uma posição. É uma estratégia completamente equivocada que ele adotou, mas ela não é única e exclusiva dele. Muitos líderes adotam essa posição. Eles misturam os interesses da nação com suas posições pessoais. Então, como eu uso positivamente as emoções? Verbalizar. Ninguém tem obrigação de saber o que eu estou pensando. Tá? Ninguém tem obrigação. Eu posso presumir que é óbvio que eu penso isso, que eu quero aquilo, mas nada é óbvio, a gente precisa falar. E também a gente precisa ouvir. Deixar que o outro lado fale. E ouvir ativamente. Qual é a diferença? É realmente deixar a pessoa desabafar, deixar ela concluir, é não interromper. Eu posso, no máximo, interromper a pessoa para ajudar. E ajudar como? Dizer assim, demonstrar que eu estou efetivamente prestando atenção. Dizer, só um pouquinho, o que tu quis dizer é isso, isso, isso? E a pessoa diz, realmente, ele está prestando atenção, ele está me ouvindo, e ele está me entendendo. É só para ver se eu estou entendendo. O que tu busca é isso, isso, e não julgar o que a pessoa está dizendo, por mais que vocês discordem completamente. Apontar para ela, até porque se vocês apontarem o absurdo do que ela está falando, talvez ela perceba que ela está pedindo coisas que são contraditórias e que são absurdas. E o terceiro ponto de separar as pessoas do problema são as falhas de comunicação. E aí entra o tapetinho comprado no mercado chinês, comprado pela internet. Nós temos basicamente 3 grandes problemas de comunicação, que é os negociadores não se falam mais, as pessoas desistiram uma da outra, elas não conseguem mais se falar. Imagina vocês em quarentena e brigam com o marido, com a esposa, com o namorado, com a mãe, com o pai, e decidem que não vão se falar mais. Escutar, a gente não escuta. Lamento dizer, mas a gente tem muita dificuldade de escutar. Escutar efetivamente o que a outra pessoa está dizendo. Escutar ativamente. Escutar ativamente é olhar para a pessoa enquanto ela está falando, é anotar, fazer anotações do que a pessoa está falando, deixar a pessoa concluir, não interromper. Isso é muito difícil. E os mal entendidos. Muitas vezes as intenções não são tão claras. Então, tomar grandes decisões por e-mail ou por telefone é muito complicado. Eu gosto, quando eu vou negociar, de negociar presencialmente. Quando é alguma coisa relevante, quando é uma coisa importante. Muitas vezes por telefone a gente não consegue ver a pessoa. Eu não consigo ver as expressões, eu não consigo ver a expressão corporal, se ela está concordando ou discordando do que eu estou falando. Se a pessoa está em silêncio, ela não está comunicando nada, eu não sei o que está acontecendo. Agora, se ela está em silêncio na minha frente, ela está comunicando. Ela está balançando a cabeça, ela está concordando, ela está discordando, ela está com os braços fechados, balançando a cabeça, dizendo que não. Então, lembrem sempre disso. Grandes questões tentem resolver presencialmente, por mais que atualmente não dê, né? Atualmente a gente se vira como dá. Por isso que a gente faz videochamada, que pelo menos vocês enxergam a expressão da pessoa.
Como lidar, então, com problemas de comunicação? Escutar ativamente e registrar o que está sendo dito, anotar. Falar para ser entendido. Lembrar sempre que não é um debate, não é um julgamento. Isso é o erro mais comum que eu vejo nas simulações de negociação que a gente faz em sala. Vocês não estão tentando convencer ninguém, não estão tentando convencer um terceiro. Tem gente que lida assim, fala como se estivesse fazendo uma sustentação oral. E não é isso. Não é isso que é uma negociação. Eu não estou tentando convencer uma outra pessoa que está fora ali, ou convencer a outra pessoa que eu estou certo, que a outra pessoa deve perder. Não, eu estou tentando, se eu estou negociando, eu estou tentando dizer quais são as vantagens para outra pessoa. Negociar é convencer a outra pessoa que está na minha frente, é entregar para outra pessoa alguma coisa que para ela tenha valor. Não é conseguir o que eu quero, ou pelo menos isso não pode ser mais importante para outra pessoa. Você tem que tentar entregar para outra pessoa o que ela quer. E o que ela quer? Você tem que identificar isso. Para isso, vocês precisam ouvir. E falar sobre você mesmo e não sobre o outro. Não presumir que eu sei o que a outra pessoa quer. Entra novamente nos valores. Eu não sei se a pessoa está interessada em dinheiro, se a pessoa está interessada em manter uma relação a longo prazo, se ela quer tempo de contrato, se ela quer manter uma relação pessoal boa. Eu não sei. Então eu tenho que ouvir. Como lidar com esses problemas? Falar objetivamente. Também, às vezes, é difícil. Para isso, a gente tem que estar bem organizado para falar objetivamente. Comunicar, falar muito, às vezes, atrapalha. Estabelecer uma relação de trabalho, humanizar a outra pessoa, e enfrentar o problema e não as pessoas. Colocar-se lado a lado. Isso, inclusive, pode ser fisicamente, tá? Colocar-se numa mesa lado a lado e não frente a frente. Sobre este primeiro ponto, terminamos aqui. Eu continuo no próximo vídeo. Vamos parar aqui.